relembrando, de acordo com o artigo 1º do Código Civil, toda pessoa é sujeito de direitos e obrigações na ordem civil. Ou seja, toda pessoa tem personalidade jurídica. Né? A capacidade é a maior extensão, né, do exercício dessa personalidade. Então, na aula passada, eu também fiz a distinção entre capacidade de gozo e capacidade de exercício. A capacidade de direito ou de gozo é aquela que todas as pessoas têm. Eu até brinquei, se uma criança recém-nascida poderia comprar um apartamento. Né? E vocês caíram na pegadinha dizendo que não. Quando pode, sim. Toda pessoa é sujeito de direitos e obrigações na ordem civil. Né? O menor, recém-nascido, pode comprar, vender, alugar, empregar, etc. Não pode ser empregado, mas empregador pode. Então, a capacidade é essa maior ou menor extensão da prática por si só dos atos civis, porque algumas pessoas não podem exercer pessoalmente os atos da vida civil. Precisa que sejam ou representados ou assistidos. Por quê? Porque a lei, ela protege determinadas pessoas que, por questões de saúde, de idade ou outros aspectos, precisam de uma certa tutela, né? Precisam ser protegidas pelo ordenamento jurídico. As pessoas que sofrem certas restrições no exercício dessa capacidade são chamadas de incapazes. Então, a capacidade de direito ou de gozo, toda pessoa tem, embora por essas razões de saúde, intelecto, idade, não possa exercer por si só os atos da vida civil. Então, essas pessoas, todas têm capacidade de gozo. Todos podem gozar dos seus direitos. Só não tem a capacidade de exercício. Não pode exercer por si só. E essa capacidade de exercício, de fato, é justamente essa possibilidade da pessoa atuar sozinha, sem qualquer assistência ou representação, na órbita do ordenamento jurídico. Então, o sentido, algumas pessoas... Bem-vindo à sala, Iris. Cara, só tem 3 pessoas na sala aqui ajudando. Vamos, pessoal, vamos pentear os cabelos, botar uma camisa, tomar café e participar da aula. Algumas pessoas podem achar que o termo incapaz é um termo pejorativo, é um termo que diminui a pessoa. Mas, pelo contrário, as incapacidades, o sistema de incapacidades tem o objetivo de proteger as pessoas incapazes. Essas pessoas, ou por falta de maturidade ou discernimento, não têm como entender o que é melhor para tutelar os seus próprios interesses. E, nesse sentido protetivo, a capacidade é a regra e a incapacidade é a exceção. Ou seja, havendo dúvida se uma pessoa é capaz ou incapaz, decide-se pela capacidade. Então, todo o ordenamento visa justamente proteger o incapaz. E, portanto, ao se interpretar uma legislação, ao se interpretar o negócio jurídico, essa interpretação deve ser feita sempre na defesa daquele incapaz. Então, a incapacidade, a regra é a de que todos são capazes, a incapacidade é a exceção, portanto, as incapacidades só são aquelas que estão previstas na lei. Não se pode considerar uma pessoa incapaz, por exemplo, por analogia. Né? E a incapacidade, ela se distingue também de limitação do exercício de direitos e de legitimação. Ou seja, há algumas possibilidades, há algumas possibilidades de que em atos intervivos ou causa-morte se limite ao exercício de direitos. Mas isso não é sinônimo de incapacidade. Por exemplo, você já ouviu falar em cláusula de inalienabilidade. Né? Eu quero doar um imóvel a meu filho, por exemplo, e coloco lá a cláusula de inalienabilidade. Ou seja, eu transfiro a propriedade do imóvel para ele, mas ele não poderá vender ou alienar por qualquer meio aquele imóvel. Não quer dizer que ele seja incapaz. Estão percebendo a distinção? Apenas ele está limitado no exercício daquele direito, ou seja, no direito de disposição da propriedade que passou para ele, o imóvel é dele,
mas ele tem essa limitação quanto à possibilidade de alienar. E aí, bem-vindo, Daniel. Apareceu agora a imagem. Então, incapacidade não se confunde com limitação ao exercício de direitos e também não se confunde com legitimação. Né? Legitimação é a posição própria das partes num determinado ato jurídico, ou negócio jurídico, ou ato meramente lícito. Tá? Agora, a posição das partes num negócio concreto e determinado. E neste tal negócio, essa pessoa não pode praticar determinado ato. Isso é legitimação. Dois exemplos clássicos de legitimação, distinguindo de incapacidade. Preste atenção. E lembre-se, quando eu digo preste atenção, é porque geralmente cai na prova. Tá? Então, preste atenção numa hipótese de falta de legitimação, mesmo a pessoa sendo capaz. Já ouviram falar em outorga uxória? Esse nome bonito. É um nome bem famoso no mundo do direito e dos negócios jurídicos. Ninguém nunca ouviu falar de outorga uxória, que é o contrário de autorização marital. A outorga uxória é a necessidade da mulher casada ter autorização do marido para vender bens imóveis. O contrário é a autorização marital, ou seja, para o marido, para a mulher vender imóvel, mesmo que seja dela, é necessário também a autorização do marido. Na vigência do Código 16, a outorga uxória e a autorização marital eram necessárias qualquer que fosse o regime de bens. O Código 2002 foi mais lógico. Não é necessária essa outorga uxória ou autorização marital quando o regime é da separação total de bens. Mesmo na comunhão parcial, tá? Em que os bens havidos na constância do casamento se comunicam e os bens anteriores não se comunicam, mesmo aqueles bens anteriores que sejam de propriedade própria, apenas de um dos cônjuges. Quase que eu falava igual a Moro, quase que eu falava cônjuge. Mesmo sendo apenas de um dos cônjuges, que é difícil mesmo dizer essa palavra rápida, né? É necessário a autorização do outro para que esse bem seja vendido. Isso não quer dizer que o marido ou a mulher sejam incapazes. Essas pessoas apenas não têm legitimação para praticar aquele certo e determinado ato, ou seja, para vender um imóvel que, mesmo seja do seu patrimônio próprio e não do patrimônio comum, é necessário a autorização do outro. Bem-vinda, Fernanda. Obrigado por participar. Bom, então, a outorga uxória, a autorização marital, é necessária nos regimes de comunhão total e comunhão parcial, e a partir do Código 2002 não é necessária apenas no regime de separação total. Bem-vindo também, Pablo. Quero ver essa tela cheia de gente aqui. Sala de aula cheia, para melhorar a qualidade da aula. Bom, então, legitimação não se confunde com capacidade. Outro exemplo de legitimação é a venda do ascendente a descendente. Preste atenção nesse exemplo prático, certo? O pai, vamos supor que Lucas, Pablo e Daniel são irmãos. E Milena é a mãe dos três, certo? Milena é mãe de Lucas, Pablo e Daniel. Certo, Milena? Você é muito rica. E qual dos três é seu filhinho preferido? Daniel, que levantou a mão primeiro. Né? Eu não posso escolher, não. Mãe não faz esses julgamentos, não, professor. Eu sei. Todo mãe e pai diz que não tem filho predileto. Sei. Cedilha. Então, Daniel é o filho predileto de Milena. Aí Milena quer doar um imóvel a ele. Certo? Para ela doar esse imóvel a Daniel, ela precisa de autorização de Lucas e Pablo? Não precisa. Não. Agora, olhe a peculiaridade. Se Milena quiser vender esse mesmo imóvel a Daniel, ela precisa da autorização de Lucas e Pablo? Sim. Sim. Parece não ter lógica.
né? Se a mãe quer doar para um dos filhos, não precisa de autorização dos outros. Se a mãe quer vender a um dos filhos, precisa de autorização dos outros. Vocês conseguiram perceber qual a lógica disso? É por causa que, no caso de doação, estaria meio que saindo daquela cota disponível de 50% para doar. Não. Não? Esqueçam cota de 50%. Milena é milionária, ela tem 200 mil imóveis. Esqueça essa parte de cota. Ela está doando o que ela pode. Então, ela pode, mas no caso de venda, não saía disso. Ela não é nem casada, ou é com separação total, porque o cara que quis casar com ela, quis dar o golpe do baú, ela ficou meio desconfiada, casou com separação total de bens. Então, ela pode vender, pode doar, não precisa de autorização marital para isso. Né? Agora, qual a lógica? Daniel levantou a mão. Você é suspeito de que ela está com o imóvel. Muito bem. É mais ou menos. Exatamente. É mais ou menos por aí. Minutinho, que a garganta já está. Comecei a aula já com a garganta ruim. Por quê? Para evitar justamente fraude. Né? Se o bem é vendido para um dos filhos, passou a ser de propriedade dele onerosamente. Portanto, daqui a 100 anos, quando Milena morrer, tá? Esse bem já é de Daniel, ele não vai voltar para o monte, tá? Para ser dividido na sucessão de Milena. Agora, se Milena doou para Daniel, não precisa de autorização. Por quê? Porque quando Milena morrer daqui a 100 anos, esse bem ele volta para o monte. E vai ser feito o equilíbrio, se ela tinha patrimônio suficiente, se esse bem estava dentro de 50% disponível, que o Lucas falou, né? Se não está, aí volta, é vendido, é dividido. Então, a doação de ascendente a descendente é considerado antecipação de herança. Então, sendo antecipação de herança, depois do óbito, o bem volta para o monte para ser redistribuído, verificando se estava na porção disponível, se não estava, e etc. Agora, por que a compra e venda precisa de autorização? Justamente para evitar fraude. Todo mundo sabe que Danielzinho é o bebezinho queridinho de Milena. Tá? É o filho predileto dela, ela quer protegê-lo. Pablo e Lucas são muito trabalhosos no estudo, são perversos. Então, o que é que ela faz? Ela poderia simular uma compra e venda. Tá? Ela pega esse imóvel que vale 1 milhão, faz a escritura como se ele tivesse pago para ela 1 milhão, e na verdade ele não pagou nada. Foi uma doação simulada, que a gente vai ver lá no ponto 13. Tá? Então foi um negócio jurídico simulado. Então, por isso é que é necessário que os outros concordem, para que Lucas e Pablo possam até fiscalizar. Daniel, você pagou o preço mesmo? Cadê? Cadê o Pix na conta de manhã? Cadê? Não está. Então, é necessário a autorização dos outros. Se Pablo e Lucas acham que não tem nada de errado, que ele realmente está pagando, ou que o bem é dela, ela faz o que quiser, aí eles assinam a escritura concordando. Entenderam essa distinção que é bem sutil? Na doação é necessário, na doação não é necessário a autorização dos outros descendentes, na compra e venda é necessário. Diga, Daniel. Também não, precisa da assinatura dos dois, que pode ser suprido judicialmente. Se eles apenas disserem que não querem autorizar porque não querem, sem qualquer motivo, ela vai na justiça e pede o suprimento judicial. Diga, Milena. Professor, sob nenhuma hipótese, o caso de doação pode ser previsto como antecipação de herança? Como? Sob nenhuma hipótese, o caso de doação pode ser visto como antecipação de herança? Não estou conseguindo captar a pergunta. Se o pai quer doar, eu vou exemplificar. É antecipação de herança. Então, quando o pai morrer, quando se abrir a sucessão, né, o bem volta, em tese, virtualmente para o bem, para verificar se houve excesso na doação ou não. Mas no caso, é porque está travando no computador, mas no caso, por exemplo, se o pai doa para o filho e bota no testemunho, aí já é outra situação, né? Por exemplo, ele deixa lá,
No testemunho não, no testamento. Ele fala, eu doei... Testamento, é outra história. Só vai se transmitir quando ele morrer. Então, no ato de falar em antecipação da herança, a herança vai acontecer na época própria. Quando a pessoa morrer, o testamento for aberto. Não é antecipação. Ah, tá bem. Tá? Porque o testamento só há a transferência da propriedade com a morte. Então, não é antecipação, é a herança na hora certa. Bom, então, vocês entenderam bem a diferença de capacidade para limitação de direitos e para legitimação. Vamos ver os dois grandes tipos de incapacidade. A incapacidade pode ser absoluta e a incapacidade pode ser relativa. Né? Estão previstas as incapacidades absolutas no artigo 3º e as incapacidades relativas no artigo 4º. Quer dizer, eu disse incapacidades absolutas, hoje só há um tipo de incapacidade absoluta. A distinção de uma e de outra é de grau e da forma de suprimento. Na incapacidade absoluta é necessário que haja uma representação para a prática do negócio jurídico, na relativa é necessário apenas a assistência. Então, na incapacidade absoluta, que só há uma hipótese hoje, o menor de 16 anos, esse incapaz não pode praticar por si só qualquer ato da vida civil, sob pena de nulidade. A vedação é total ao exercício de direito por si próprio. Então, o menor de 1 mês de nascido pode vender um imóvel? Pode, desde que esteja o quê? Representado. Se não estiver, o negócio é nulo de pleno direito. Porque falta a palavrinha mágica para toda a sistemática de incapacidades. Essa palavra é discernimento. Preste atenção a ela. Discernimento. Discernimento é a junção de duas outras o quê? Qualidades. Consciência mais vontade. Consciência mais vontade formam o que chamamos de discernimento. Então, só é capaz quem tem discernimento. Tem consciência do que quer e pode expressar a sua vontade. Você pode, por exemplo, estar em coma, né? Está consciente de tudo, mas não tem como expressar a vontade. Então, você não tem discernimento. E você pode ser um bebezinho recém-nascido, você nem tem consciência, nem tem como expressar a vontade, claro, expressar a vontade para a prática do negócio jurídico. A gente está estudando aqui direito civil. Claro que o menorzinho tem como expressar a vontade, quando está com fome ele chora, né? E pratica, e demonstra afeto, etc. Estamos falando de prática de atos jurídicos. Estamos aqui estudando direito civil. Então, só tem capacidade quem tem consciência mais vontade. Dependendo desse grau de discernimento, a incapacidade é absoluta ou a incapacidade é relativa. Então, se absolutamente incapaz pratica um negócio jurídico sem a representação, esse ato é absolutamente nulo, ou seja, não pode ser ratificado, não convalesce nunca, pode ser decretado de ofício, etc. O absolutamente incapaz pode praticar negócio jurídico através do seu representante legal. Daqui a pouco a gente vê a diferença entre representante e assistente. Já a incapacidade relativa, a pessoa já tem um grau de discernimento não desprezível. A inaptidão para a prática por si só dos atos da vida civil é menos intensa. Pode praticar, sim, por si só, determinados atos, desde que assistidos. E podem praticar outros atos, ainda sem assistência. Então, a lei já reconhece um certo grau de discernimento. Discernimento é o que mesmo? Consciência mais vontade. Então, pode praticar certos atos, ainda que sem assistência. Por isso que o caput do artigo diz: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Então, pode sim praticar determinados atos. E, se praticar sem assistência, o ato não é nulo de pleno direito. O ato é apenas anulável. A nulidade é relativa. Quem foi que levantou a mão? Iris? Diga aí. Professor, foi eu, Daniel. Tem dois com a mão levantada. Então, perdão. vi primeiro o Iris. Vamos lá. Daniel foi primeiro, professor. Pode deixar ele Foi falar. primeiro?
Mas já está com a palavra aí, Alcir. Pois pronto, não, professor, eu só ia perguntar um exemplo de alguém que tivesse uma incapacidade relativa, porque eu não conseguia imaginar, tipo, alguém que nem fosse capaz e nem incapaz. Daqui a pouco a gente chega lá, vou ver a casuística daqui a pouco, um minutinho. Mas pode ser que tenha algum incapaz aqui. Tem alguém menor de 18 anos? Se tiver alguém de 18, 16 e 18, é incapaz. Relativamente incapaz. A gente vai ver os casos a caso daqui a pouco. Diga, Daniel Pessoa. Professor, em caso, eu estava vendo que em caso, quando o relativamente incapaz, de 16 a 18 anos, ele crescer e ver que o seu representante, ele fez um ato jurídico em benefício próprio, tipo, meio que enganando ele pode entrar na justiça querendo refazer esse ato jurídico, né? Pode. Mas tenham calma, que a gente vai ver daqui a pouco a casuística, as hipóteses, a gente vai ver tudo bem direitinho, caso a caso. Vamos lá. Bom, então, vou começar aqui, dar uma antecipada. Qual a diferença de representação e assistência? Bom, o absolutamente incapaz é representado. O relativamente incapaz, essa incapacidade é suprida pela assistência. Qual a diferença de representação para assistência? Cadê Thalita, a presidenta? Presidente, representante da turma. Thalita está entre nós. Oi, professor. Oi, Thalita. Vai ter uma reunião amanhã com a diretora do CCJ. Você é representante, você não pode ir. Quem é a vice-representante? É Railma. Railma. Então você pede para Railma para ir representando você. Ela vai ser sua representante. O que é que isso quer dizer? Railma vai sozinha, você não vai. Não é isso? Ela vai representando a turma. Mas, se tem essa mesma reunião, a pauta é muito cheia, você precisa de ajuda, convida a Railma para ir com você, ela vai assistindo, vão as duas. É isso? Sim. Tá. Então, não vão dizer que eu estou fazendo esse processo mnemônico, não. Isso não é didático, não. Então, representando, o representante vai no lugar do representado, vai sozinho. O que é assistir alguém? Assistir é daquelas palavras que tem várias conotações, são termos análogos. Tem várias conotações, mas todas interligadas. O que é assistência? Assistir tem o sentido de ver. Alguém aqui assistiu o filme da Netflix ontem? Então, você assistiu ao filme. Assistiu um ótimo com o Anthony Hopkins. Ele assassina a mulher e consegue enganar o promotor por um determinado tempo. Então, eu assisti ao filme. Mas tem também o sentido de ajudar. Você vai assistir alguém, você vai ajudar alguém. Ou tem o sentido de observar. Então, quem está assistindo alguém está junto. Né? Como Railma vai como assistente de Thalita para a reunião. Então, no negócio jurídico é a mesma coisa. Se um absolutamente incapaz vai praticar o negócio jurídico, ele não assina o ato. Por quê? Porque ele está representado. Da mesma forma que Railma representou Thalita, Railma foi sozinha. Então, se o Daniel Aguiar tem um filhinho de 1 mês, esse filhinho precisa vender um imóvel, o bebezinho, com a mãozinha dele, vai assinar a escritura, nem consegue. Né? Quem é que assina a escritura sozinho? Daniel Aguiar, como representante do seu filho. Já, se o filho de Daniel tem 17 anos, tá? Quem pratica o ato é Daniel Júnior. Daniel Sênior vai apenas assinar abaixo dele. Por quê? Porque ele está apenas assistindo, ou seja, ele está olhando, está pastorando, está ajudando, está vendo, está apoiando, nesse sentido de assistir. Então, relativamente incapaz, ele é assistido. Na prática, qual a diferença? Você pode perguntar muito ao advogado, ele não vai saber a diferença entre representante e assistido. A diferença da prática é que o representante pratica sozinho o ato e, no caso de incapacidade relativa, ele assiste, ou seja, os dois assinam, o assistente e o assistido.
É uma diferença prática. Você pode olhar nas procurações e nas petições iniciais, a maioria dos advogados bota fulano de tal, relativamente incapaz, representado por seus genitores, não é representado. Se é relativamente incapaz, ele é apenas assistido e não representado. Perceberam a diferença, né? Então, vamos adiante. Quem é que é absolutamente incapaz? Respondendo à pergunta de Iris. Antes havia um longo rol de até 2015, durante toda a vigência do Código 16 e no Código 2002, que vigorou a partir de janeiro de 2003 até 2015, havia um longo rol de absolutamente incapazes. Hoje só existe uma categoria de absolutamente incapazes, né, que são os menores de 16 anos. Já até olhar aqui no meu Código Civil, acho que é minha edição de papel, ainda acho que é antes de 2015. Está aqui. A redação anterior. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Os menores de 16 anos, que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Então, eram 3 hipóteses de incapacidade absoluta. Os menores de 16 anos, aqueles que por enfermidade ou deficiência mental não tivessem discernimento, aquela palavrinha mágica, e, por último, os que, mesmo por causa transitória, não pudessem expressar a vontade. Então, eram 3 hipóteses de incapacidade absoluta. Hoje, só permanecem, desde o Estatuto da Pessoa com Deficiência, só permanecem os absolutamente incapazes dos menores de 16 anos. São os chamados menores impúberes. Já ouviram falar desse termo? É muito usado nas petições, nas procurações. Ao qualificar um menor, se coloca menor púbere ou menor impúbere, para não precisar dizer a idade ou se é relativamente absolutamente incapaz. A gente viu em direito romano, professor. Direito romano, né? Então, puberdade, púbere e impúbere vem de puberdade, ou seja, capacidade de procriar. Nas ordenações filipinas, que vigoraram muito tempo, os homens eram absolutamente incapazes até os 14 e as mulheres até os 12. Né? Desde o Código 16, não se valoriza mais essa capacidade de procriação, mas sim o amadurecimento. Por quê? Porque o que importa aqui na sistemática das incapacidades é o discernimento. Discernimento é o quê? As 2 palavrinhas? Rapidinho, quem lembra? Consciência mais vontade. Então, se presume que uma pessoa, hoje em dia, e no Código 16, que a partir dos 16 anos, a pessoa já tivesse certo discernimento para praticar por si só com assistência. Abaixo de 16 anos, aí já não pode. Tem de ser representado para praticar os atos da vida civil. Então, o que importa é o amadurecimento, mas, por amor à tradição, se continua chamando menores púberes e impúberes. Apenas ficou no jargão jurídico e se continua chamando. O menor impúbere é absolutamente incapaz, o menor púbere é relativamente incapaz. A novidade, a grande novidade, e a polêmica novidade, veio com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que entrou em vigor em janeiro de 2016. Faltou até pesquisar, que eu não sei se eu tenho no roteiro de vocês a data em que ela entrou em vigor. Sei que foi em janeiro de 2016, não lembro o dia exato. Então, desde então, a única hipótese de incapacidade absoluta passou a ser a menoridade de 16 anos. Isso foi uma revolução muito polêmica no sistema jurídico das incapacidades. Essa lei ela foi editada no Brasil para dar cumprimento à Convenção de Nova York, ou seja, a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Um grupo de juristas entende que essa modificação no sistema das incapacidades foi uma grande conquista social
em defesa da dignidade da pessoa humana, e outro sustenta que foi um regresso, um retrocesso no que tange a pessoa com deficiência. Então, tanto que está havendo grandes problemas nessa essa adaptação desse novo regime. Então, por que isso? Porque a incapacidade das pessoas com deficiência ou enfermidade mental, que lhes retirava o discernimento, né? A incapacidade não era uma forma de menosprezá-la, de diminuí-la em sua dignidade. Era uma forma de protegê-la. Oi, Thalita, apareceu agora. Bem-vinda. Então, essa grande discussão, né? O Código 16 é 2 de janeiro. Obrigado, deixa eu anotar aqui. 2 de janeiro. As pessoas mais preocupadas com o lado mais humano sustenta que isso foi um avanço muito grande considerar essas pessoas capazes. As pessoas preocupadas com o lado patrimonial, né, preocupado com a defesa patrimonial daqueles antigos incapazes, sustenta justamente o contrário, que esse Estatuto da Pessoa com Deficiência foi desfavorável às pessoas com deficiência. Por quê? Porque antes, a pessoa com enfermidade ou deficiência mental que lhes retirasse totalmente o discernimento, essas pessoas eram o quê? Interditadas, e era nomeado um curador para administrar o seu patrimônio. Claro que no aspecto pessoal, elas continuavam, podiam casar, podiam ter filhos, podiam ter tudo, mas no aspecto patrimonial, precisava de um curador para gerir o seu patrimônio, justamente porque essas pessoas não tinham o quê? Discernimento. Hoje, a gente vai ver nas formas de suprimento, foi criado, ao invés da curatela, que passou a ser excepcionalíssima, uma tomada de decisão assistida. E quando a gente chegar lá, a gente vai fazer a crítica a ela. É como se o Brasil fosse de primeiríssimo mundo, que cada vez que uma pessoa com problema de enfermidade ou deficiência mental precisar vender um carro, precisar receber um aluguel, precisar contratar um cuidador, o juiz nomeia 2 pessoas para praticar aquele ato. Como se o judiciário brasileiro fosse célere, fosse só chegar na porta do juiz, nomeei 2 pessoas para praticar esse ato. E para cada ato fosse nomeado esses tomadores de decisão. Bom, mas você vai ver daqui a pouco. Então, o que é que importa aqui para o direito civil é que, desde 2 de janeiro de 2016, as pessoas com enfermidade ou deficiência mental não são mais incapazes. Têm capacidade plena. O artigo 2º define o que é pessoa com deficiência. O artigo 6º diz que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar, se constituir união estável, tá, para todos os atos. E artigo 84, a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições. Então, foram revogados o artigo 2, que eu já mencionei, aquelas que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento, e o inciso 3, que é a causa transitória, deixou de ser causa de incapacidade absoluta e passou a ser causa de incapacidade relativa. O Código 16 era muito criticado. Vocês sabem qual era a expressão que ele usava? O Código 2002 passou a dizer: as pessoas que por deficiência ou enfermidade mental tenham o discernimento, não tenham o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil. Então, usou os termos mais técnicos e mais asseguradores da dignidade da pessoa humana. O Código 16 falava em loucos de todo gênero. Então, era uma expressão, né, que menoscabava a pessoa. Né? Louco de todo gênero é uma expressão ampla, né, e que fere, em certa medida, a dignidade da pessoa humana. Então, na vigência do Código 16, na vigência do Código 2002 até 2 de janeiro de 2016, as pessoas com problemas mentais que lhes tirassem a deficiência. Claro que não era qualquer enfermidade mental, né? Há enfermidades mais leves e enfermidades que tiram completamente o discernimento da prática dos atos da vida civil. Então, havia o processo de interdição
E era a perícia, nomeado 2 peritos, e eram os peritos que diziam o grau da deficiência da enfermidade mental e se elas seriam interditadas completamente ou apenas para a prática de determinados atos. Então, isso está revogado e hoje, né, só são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Como é que isso foi prejudicial às pessoas com deficiência ou enfermidade mental sem o necessário discernimento? Vocês conseguem vislumbrar porque isso teria sido prejudicial? A parte boa todo mundo sabe, eles dão dignidade, não vão ser chamados de incapazes, embora o termo incapaz em direito não seja degradante, não seja aviltante, apenas não tem capacidade para a prática dos atos civis, mas se defendeu que havia um ranço de indignidade na expressão incapaz. Tanto que o Estatuto da Pessoa com Deficiência diz expressamente que é capaz para todos os atos. Então, a parte da dignidade, beleza, tudo certo. Agora, na parte patrimonial, vocês acham que há algum prejuízo para essas pessoas? Vê algum prejuízo? Isso. Uhum. Não, curador, tutor é de menor. Isso. Em determinadas enfermidades mentais, você não tem discernimento nenhum. Você pode ter um patrimônio, né? A doença pode ter eclodido posteriormente, você pode ter recebido herança, você tem patrimônio e pode ser facilmente enganado. Né? Então, você tem um carro, chega a pessoa com dúvida, assina aqui, você assina. Vai lá, reconhece a firma e você transfere o veículo. Então, a incapacidade era para proteger o então incapaz, que hoje é capaz. Do exemplo do carro, que é mais fácil, mas pode haver grandes transações em que aquela pessoa com deficiência seja enganada. Um detalhe não se pode usar a expressão, vocês devem saber, vocês já pagaram direito dos grupos vulneráveis, não se pode usar a expressão portador, né? Que no meu tempo era comum usar a expressão portador de deficiência. Hoje é incorreto usar essa expressão, porque se diz que portador se carrega alguma coisa de ruim, porta alguma coisa ruim. Então a expressão correta hoje é pessoa com deficiente. Há quem sustente que não pode nem se chamar de deficiente. Seria pessoa com deficiência e nunca portador de deficiência ou simplesmente deficiente. Porque a pessoa não seria deficiente, teria não se pode dizer nenhum problema. Teria uma deficiência, mas não seria deficiente, porque a expressão deficiente feriria a dignidade da pessoa humana. Daniel Pessoa. Professor, e também, exemplo, caso uma pessoa, esqueci agora o termo que o senhor acabou de falar, que não era para eu falar errado. Como é o nome? Portador. Sim, curador. Não, portador não. Curador. Não, da pessoa com deficiência. Com deficiência. Isso, a pessoa com deficiência. Decore. Porque o senhor falou vários, aí eu fiquei na minha mente os errados. Aí eu tinha certo na minha mente. Pronto, pessoa com deficiência. Portador nunca. Eu aprendi, eu não sabia desse detalhe, eu sou de outra geração, né? As palavras tinham, às vezes, um sentido que não tem mais hoje. Eu era presidente da primeira turma do TRF, era o relator de um processo, estava julgando e dando grande causa à pessoa com deficiência. Estava atribuindo a essa pessoa um auxílio-doença em razão da deficiência. E no meio do meu voto, eu não sabia, eu usei a palavra portador de deficiência. A advogada deu um pulo, correu para a tribuna e disse que eu estava ofendendo o cliente dela e eu fiquei sem entender nada. Foi aí que eu tomei, isso já faz mais de 10 ou 12 anos, foi antes mesmo da lei da pessoa com deficiência, que é 2015, então foi aí que eu tomei contato com essa. Fiquei sabendo que a expressão portador
era ofensiva às pessoas com deficiência. Então, a gente tem que ter muito cuidado a usar as palavras. Se eu usar aqui alguma palavra incorreta, vocês, por favor, me avisem que eu posso estar... de repente, pessoa com deficiência já mudou e já não pode mais usar, né? Então, até onde eu sei, o próprio estatuto da pessoa com deficiência é o termo, a nomenclatura correta. Tá? Posso continuar a pergunta? Pode. Pronto, aí existe uma pessoa, hipoteticamente, com deficiência, na qual foi nomeado um assistente para ela. Exemplo, eu acho que, continuando respondendo a pergunta que o senhor fez antes, no que pode prejudicar, eu acho que até a mesma pessoa pode ter uma dificuldade de discernir quando o assistente exerceu algo a mais no seu poder, para benefício próprio. Exato. Tipo, pode ser enganada pelo próprio tomador de decisão assistida. Isso. Agora, outro prejuízo, esse eu acho que é imenso, diz o Código Civil que a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes. Isso é uma forma de proteção do incapaz. Por quê? A gente já vê no ponto 17 o que é prescrição, né? É a perda da capacidade de agir, de exercer a sua pretensão em juízo. Então, vamos supor, não vou dar nem exemplo para vocês para não dizer que estou fazendo bullying ou dano moral. Eu, antes de 2016, eu era deficiente mental, não tinha discernimento nenhum, certo? E Lucas encontrou no shopping, viu ali com problema mental e esculhambou comigo, me chamou de doido, bateu em mim e praticou todo tipo de dano material e moral contra mim. Me esculhambou me chamando de doente mental na frente de todo mundo. Até 2 de janeiro de 2016, eu poderia, a qualquer tempo, entrar com ação de reparação de danos morais contra Lucas. Por quê? Porque não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes. Aí, o legislador do Estatuto da Pessoa com Deficiência, certamente era alguém ligado aos direitos humanos, à dignidade da pessoa humana, mas não era da área de direito civil, não atentou para esse detalhe. Desde 2 de janeiro de 2016, eu, mesmo tendo uma deficiência mental, mesmo não tendo discernimento nenhum, eu só tenho prazo de 3 anos para entrar com ação contra Lucas. Preste atenção, até 2 de janeiro, eu poderia, durante toda a vida, entrar com ação contra Lucas. Por quê? Porque eu não tinha discernimento. Era necessário que alguém soubesse disso, que meu curador tomasse conhecimento, contratasse um advogado, pedisse as câmeras de segurança do shopping para entrar com a ação, etc. Hoje, pessoa com deficiência, só tenho 3 anos para entrar com a ação contra Lucas sob pena de prescrição, de perder a minha pretensão, a minha capacidade de ação material. Aí eu pergunto, essa mudança foi melhor ou pior para a pessoa com deficiência? Antes eu não tinha prazo, eu só tenho 3 anos. Claro que foi pior, né? Nesse aspecto foi pior. Aí como é que você vai interpretar? A lei diz que não corre contra absolutamente incapaz e vai dizer que não corre contra a pessoa com deficiência se ela não é incapaz. A própria lei reforça várias vezes que não é incapaz, que é capaz para todos os atos. Aí como é que não vai correr a prescrição? Isso é um ponto bem interessante, se vocês quiserem pesquisar sobre isso, né? Há alguns que sustentam o princípio da vedação do retrocesso no que tange à dignidade da pessoa humana, que seria um retrocesso e, portanto, teria de haver uma construção constitucional no sentido de interpretar esse dispositivo do Código Civil como sendo não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes e as pessoas com deficiência que não tenham discernimento. A construção teria de acrescentar isso que não está escrito no texto da lei. Então, há esse debate doutrinário e jurisprudencial atualmente. Alguém quer pesquisar sobre isso? Se quiser, traz na próxima aula para enriquecer o debate, como é que estão os pontos de vista sobre a prescrição no que tange absolutamente incapaz.
No TRF da Quinta Região, eu já cheguei a julgar que, nesse sentido, que não poderia haver retroação para prejudicar a pessoa com deficiência, porque a intenção do Estatuto, cumprindo a Convenção de Nova York, é proteger a pessoa com deficiência e não prejudicá-la. Consegui transmitir a ideia? Captaram bem isso, né? Então, se alguém trouxer na próxima aula, se pesquisar, aí é fácil aí pelo Google Academics, alguma coisa aí, sobre a interpretação dessa regra no que tange a prescrição em favor das pessoas com deficiência. Vamos adiantar aqui. A idade provecta não é causa de incapacidade, certo? Sabe o que é a idade provecta, né? É a pessoa idosa. Né? Então, a idade provecta não é causa de incapacidade. Antes de 2 de janeiro de 2016, se a idade avançada estivesse associada a alguma deficiência mental que tirasse o discernimento, aí sim a pessoa era interditada, não por conta da idade, mas sim por conta da deficiência ou enfermidade mental que tirasse o discernimento para a prática dos atos da vida civil. Hoje, como eu já disse, não existe mais essa incapacidade. Se não existe para a pessoa com deficiência, muito menos para a idade provecta. Então, poderia ter uma doença associada que, no meu tempo, há muito tempo atrás, se chamava caduquice. Eu já não pode mais usar esse termo. Né? Pode ser uma demência senil, pode ser uma mal de Alzheimer, pode ser algum outro tipo, arteriosclerose, não sei se existe essa doença ainda. Então, a idade pode trazer alguma forma de redução de discernimento. Então, hoje, a pessoa com 120 anos não pode ser interditada, né? Tem de usar, exceto excepcionalmente, tem de usar a regra de tomada de decisão assistida. Diga, Milena. Professor, talvez eu esteja viajando um pouco, mas, por exemplo, se uma pessoa idosa, deixa eu formular. Por exemplo, uma pessoa de 30 anos se aproveita de uma pessoa idosa, com questão de manipulação, enfim, tirando proveito da pessoa idosa. A pessoa da idade provecta, ela pode ser interditada por isso ou de forma alguma? É essa a questão. A que a gente vai ver daqui a pouco nos suprimentos, na tomada de decisão assistida. Em regra, não pode ser interditada. Se nomeia um tomador para cada ato que ela vai praticar. E mais, quem é que vai pedir essa nomeação do tomador? Vamos supor que a pessoa idosa tem um filho que more com ela, essa pessoa está desviando seu patrimônio. Quem teria legitimidade para nomeação desse tomador seria ele próprio, e ele seria o nomeado. Então, foram esses problemas que foram trazidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mais um exemplo de que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, neste aspecto particular, tentou resgatar a dignidade da pessoa humana, mas não se preocupou com a proteção patrimonial. É justamente esse o debate sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, idade provecta nunca foi causa. Os deficientes visuais também não são incapazes, mas ficam, pela própria privação do sentido, fica privado de participar de certos atos que dependam da visão. Por exemplo, não pode ser testemunhar em testamento, que precisa da leitura, testemunhar sobre fatos que dependam da visão. Então, houve um acidente de carro, né? Um alega que o outro ultrapassou o sinal vermelho, semáforo vermelho, e o sinal não é sonoro, é tão claro que o deficiente visual, pode chamar de deficiente visual, não, acho que a pessoa com deficiência visual não vai poder depor como testemunha, dizendo eu vi que o sinal estava verde, né? Porque ele não está privado daquele sentido. Né? Mas não são, de forma alguma, incapazes. São plenamente capazes. Hoje, todos são capazes. Idade provecta, deficiente auditivo, deficiente visual, pessoa com enfermidade mental, todos são absolutamente capazes. Repetindo, só há um tipo de incapaz hoje, que é o menor de 16 anos. Vamos avançar um pouquinho. Eu preciso um segundo aqui, só para responder um negócio aqui urgente, um minutinho só. Espera aí.
Desculpem, vamos voltar aqui. Vamos ver agora a casuística da incapacidade relativa. Então, primeira classe de relativamente incapazes são os menores púberes, ou seja, aqueles maiores de 16 anos e menores de 18 anos. A lei parte do princípio que essas pessoas já têm certo discernimento. A partir dos 16 anos já têm certa consciência e mais vontade, mas a pouca experiência faz com que não possam atuar por si só nos negócios jurídicos, exceto se assistido pelo seu assistente, né? Então, essas pessoas podem praticar determinados atos mesmo sem assistente, porque são apenas relativamente incapazes. Então, pode, sozinho, sem assistente, aceitar a procuração, pode fazer testamento e pode ser testemunha em negócios jurídicos. Mas para a maioria dos negócios jurídicos é necessária a assistência. Esses menores, como já disse, a lei considera um certo discernimento. Geralmente, nas turmas de Civil 1, tem alguém menor de 18 anos. Nessa não tem ninguém? Ninguém menor de 18 anos. Então, todos aqui são absolutamente o quê? Capazes. Não há nenhum relativamente incapaz. Então, essa é a primeira hipótese de incapacidade relativa. A segunda hipótese de incapacidade relativa são os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Essa redação é também do Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo? Por quê? Porque antes a redação era a seguinte: os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, têm o discernimento reduzido. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência tirou essas pessoas que, por deficiência mental, tivessem o discernimento reduzido. Então, mesmo quem tem algumas deficiências mentais que não lhe tiram completamente o discernimento, mas apenas o reduzem, algum tipo de síndrome ou algum tipo de deficiência mental, são hoje plenamente capazes, assim como aquelas pessoas sem discernimento nenhum. Então, tirando-se essa parte final, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência eliminou, restaram os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. O que é que são ébrios habituais? O que é ébrio? É uma pessoa que está em estado alcoólico constante. É o que, Milena? É uma pessoa que está no estado, está alcoolizado. Exatamente. Ébrio é aquele embriagado, né? Vocês acho que nunca ouviram falar na música famosa de Vicente Celestino. Tornei-me um ébrio e na bebida tento esquecer. É uma música antiga. Se tiverem curiosidade, a parte inicial dessa música é uma verdadeira poesia. Uma música muito triste e bem interessante. É O Ébrio, de Vicente Celestino. Uma música antiquíssima. Não é do meu tempo, não. Do tempo dos meus avós. Não vão dizer que eu via Vicente Celestino. Então, Alcione já é do meu tempo, assim, mas não é muito, não. Eu sou do tempo de Márcia Freire. Assisti show dela ontem em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Mas estava de máscara. Então, para saber se a pessoa é ébrio habitual, né, é necessário, claro, que haja uma perícia médica para dizer que aquela pessoa, que a bebida lhe retirou o discernimento, mas não totalmente, né? Então, essas pessoas são submetidas ao processo de interdição e a elas é nomeada curador. Mas claro que é necessário, primeiro, a habitualidade, que a pessoa beba sempre e que essa bebida lhe reduza o discernimento. Claro que se Lucas tiver ido para a balada ontem, ter tomado um whiskinho a mais, ter perdido a consciência momentaneamente, isso não quer dizer que ele seja relativamente incapaz, certo? É necessário que a embriaguez seja habitual e reduza o discernimento, né? Claro que se a embriaguez
for total, de retirou o discernimento por algum momento e pratica o negócio jurídico, esse negócio pode ser anulado, mas sobre outra causa, sobre coação, sobre erro, sobre um dos vícios de consentimento, mas não por ser incapaz. Então, se Lucas tomou um porrezinho sábado, vai estar caçando danos morais contra mim não, viu, Lucas? Esse meu exemplo é adulativo, não é atacativo. Eu também tomei um porre grande no sábado, nesse tal show de Márcia Freire lá em Milagres. Mas, voltando ao assunto, o que é que eu estou dizendo mesmo? Sim, se Lucas toma um porre grande, né, e pega o relógio dele e faz a doação, encontrou uma moça muito bonita, apaixonou-se por ela. Mas que relógio bonito, Lucas. Ele mesmo pegou, toma, é seu. Né? Isso não quer dizer que ele seja incapaz. Ele pode ter agido sob erro, sob coação, sob algum dos vícios de consentimento e conseguir anular esse negócio jurídico, mas não sob o fundamento de incapacidade por ser ébrio habitual. Mesma coisa, os toxicômanos. Né? O vício em tóxico tem de ser de tal modo que reduza o discernimento da pessoa. Se você foi para uma balada e deu uma cheiradinha lá no banheiro, ou se fumou o seu baseadozinho, o seu beck, né? Ou se tomou uma bala lá na festa da balada, isso não quer dizer que você seja incapaz. Estou dizendo que devam fazer isso. Não estou fazendo apologia às drogas, não. Não façam isso, que é prejudicial à saúde. O Ministério da Saúde adverte. Então, é necessário que o consumo de droga seja de tal modo... Você falei em cheirado, Daniel ficou coçando o nariz. Foi isso, Daniel? Ato falho, foi? Brincadeira, Daniel. Quando eu ia perder a piada. Aí eu dei vontade de coçar o nariz também. Conhece, né, Daniel? Bom, voltando. Então, é necessário que o vício em droga retire completamente... diminua o discernimento, de modo que seja necessário interditar aquela pessoa, né, para a prática dos negócios jurídicos. E a terceira hipótese de incapacidade relativa é uma que era o inciso 3 do artigo 3º, e o legislador ficou sem ter o que fazer com ele. O legislador do Estatuto da Pessoa com Deficiência ficou com esse problema. Né? Aqueles que, por causa transitória, não puderem expressar a vontade, era causa de incapacidade absoluta. O legislador ficou sem ter o que fazer com ele. Por quê? Não teria sentido aquele que, por deficiência mental total, não pudesse de maneira nenhuma expressar o consentimento, seria capaz, e aquele que apenas por causa transitória não pudesse expressar, fosse capaz. Aí, numa solução, numa jiriquita, você sabe o que é jiriquita, né? Jiriquita, uma gambiarra, né? Pegou, tirou lá do artigo 3º e botou no artigo 4º, que ficou absolutamente sem lógica. Né? Então, hoje, é causa de incapacidade relativa aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Então, antes essas pessoas eram absolutamente incapazes, agora, sem lógica nenhuma, é relativamente incapaz. Então, uma pessoa que está, o exemplo clássico dessa hipótese é a pessoa que está em coma. Né? Você está em coma total, você pode ter consciência, mas em geral não tem consciência, mas de modo algum pode expressar a vontade. Como no tal filme que eu assisti ontem com Anthony Hopkins. Ele atirou na mulher, a mulher passou muito tempo em coma até que ele a matou dentro do quarto. Então, ela conseguia captar alguma coisa, mexer a mão, mexer o pé, mas estava inconsciente. E mesmo que tivesse consciente, não teria como expressar a vontade. Então, essas pessoas, até 2 de janeiro de 2016, eram absolutamente incapazes. As pessoas em coma precisavam ser interditadas e era nomeado um curador para praticar os atos da vida civil. Então, a pessoa que está em coma pode passar 10 anos em coma. E vamos supor que fosse um empresário que precisasse pagar empregado, pagar tributo, receber aluguel, praticar os atos, os negócios jurídicos. Então, essas pessoas em coma eram interditadas e era nomeado um representante. Por quê? Porque a incapacidade era absoluta. Claro que se a pessoa retornasse do coma e voltasse a ter discernimento, era levantada a interdição também por sentença. E a pessoa voltava a ter capacidade plena.
Hoje ficou nesse limbo. Foi feita essa jiriquita, e essas pessoas que, por causa transitória permanente, não puderem exprimir sua vontade, ficou como relativamente incapazes. Ou seja, tecnicamente seriam assistidas. Aí eu pergunto como é que a pessoa em coma vai assinar uma escritura. Então foi um contrassenso. Quando se mexe numa legislação específica, sem pensar no todo, sem ouvir os professores de direito civil, a comunidade jurídica, acaba aparecendo essas soluções sem pé nem cabeça, que não observam o sistema jurídico. Então, é a hipótese em que a pessoa em coma é relativamente incapaz e logo seria o quê? Assistida. Mas como é que ela vai ser assistida se ela não pode participar do ato? A rigor, na prática, estão sendo representadas. Porque quem vai praticar o ato sozinho é o seu assistente, que na prática passou a ser representante. Perceberam o contrassenso? Então, Pablo Stoss e Rodolfo Pamplona, eles criticam essa solução. Diz que se não podem exprimir vontade alguma, a incapacidade não poderia ser considerada meramente relativa. A impressão é de que o legislador não soube onde situar a norma. Quem levantou a mão primeiro foi Milena? Foi, professor. No caso, por exemplo, tem um caso de uma bilionária, não, acho que é milionária, daqui do Brasil, que ela entrou em coma, só que antes de entrar em coma, ela assinou um papel dizendo que qualquer circunstância que acontecesse, quem deveria tomar as decisões por ela, ou seja, meio que ela nomeou uma curadora como amiga dela. Só que, de fato, quando ela entrou em coma, quando aconteceu lá um AVC, essa curadora que ela tinha nomeado deixou de ser. Qual é a hipótese que isso pode acontecer? É se o juiz dizer que ela não está apta, porque se for ela que antes de entrar em coma nomeou. Uhum. Porque depende da circunstância do caso concreto. Ela nomeou, eu não conheço o caso concreto, mas ela nomeou esta amiga, pode ter nomeado livremente, e já podia estar com algum sintoma que levou ao coma depois e ter sido induzida a fazer. Há uma série de circunstâncias, né? Essa pessoa podia ter herdeiros e, para proteger o patrimônio, entrou na justiça para que eles ficassem administrando. Tem de ver o caso concreto exatamente, né? Porque no momento em que ela perdeu o discernimento, a procuração deixou de ter efeitos, né? Então, você não pode dispor sobre o futuro nessas hipóteses. Bom, havia também um outro dispositivo que foi suprimido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o antigo inciso 3, que dizia: os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Então, as pessoas que tinham uma determinada síndrome eram chamadas de excepcionais, né? No meu tempo, a expressão excepcional era comum. As pessoas que tinham o que se chamava de oligofrênicos ou outros tipos de doenças mentais eram chamadas de excepcionais. Hoje esse termo é pejorativo, né? E foi retirado como incapacidade relativa. Por quê? Porque até as pessoas com a doença mental que retire o discernimento são absolutamente capazes. Então não teria sentido deixar esse inciso. E o último dos incisos, o inciso 4, diz que são relativamente incapazes os pródigos. O que é que são pródigos? Que gasta seu dinheiro indevidamente. Isso. Ou se não tivesse amanhã. Destrói seu dinheiro, que gasta compulsivamente, né? Quem for, mais do que cristão, quem for de alguma religião que siga a Bíblia, né? Não, cristão, porque já foi na parábola de Jesus. Quem for cristão, tem a famosa parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo foi aquele que recebeu o dinheiro do pai, gastou com festa, com prostituta e voltou, e o pai fez uma festa para ele. Então, é um exemplo de prodigalidade. Você gastar tudo o que tem sem reservar aquele necessário para o seu sustento. Então, isso pode decorrer, sim, de deficiência ou doença mental, e antes do estatuto você era interditado como absolutamente incapaz, ou poderia ser a mera prodigalidade de gastar compulsivamente sem que constituísse uma deficiência mental. Então, era relativamente incapaz e continua como relativamente incapaz. Mas só para atos que importem a alienação dos bens. Então, o pródigo
é interditado apenas para aquilo que importe alienação dos bens, para que não haja a dilapidação do patrimônio com gastos extraordinários. Então, só para os atos que possam causar o seu empobrecimento, então, para a proteção do pródigo. Então, ele é interditado também e nomeado um curador. Quem pode requerer? Qualquer parente ou o próprio Ministério Público, se a pessoa não tiver parentes. E a situação dos índios? Né? Diz o parágrafo único desse artigo 4 que a capacidade dos índios será regulamentada por legislação especial. A legislação especial é o Estatuto do Índio, a Lei 6.001 de 73, que trata o sistema de proteção dos índios, a sua regime de tutela pela FUNAI, classifica os índios em isolados, em via de integração e integrados, e são sujeitos a tratamento especial enquanto não integrados. Né? Então, a situação bem peculiar a dos índios. O Código 16 tinha um artigo semelhante, era o antigo inciso 3 do Código 16, que falava que era absolutamente incapaz os silvícolas. Essa expressão foi substituída no Código atual por índio, porque silvícola não era própria, porque silvícola é todo aquele que mora na selva. Então, há populações ribeirinhas, há outras comunidades que moram na selva e não são índios. Então, para ser mais técnico, o Código usou a expressão índio. Então, são sujeitos a um regime especial de tutela de proteção pela FUNAI. E toda e qualquer causa relativa a índios são da competência da Justiça Federal. Né? Então, eu fui, inclusive, relator de um caso de que, numa briga do cacique com alguém que queria tomar o poder na tribo, um matou o outro lá da tribo Trucá, no interior de Pernambuco. Então, qualquer causa, ou criminal, ou civil, envolvendo o índio, é da competência da Justiça Federal. E é um sistema de proteção e não de restrição. E, curiosidade, até 1962, até um dia desse, a mulher casada também era, na prática, relativamente incapaz, porque para praticar certos atos, como, por exemplo, até para trabalhar, precisava de autorização do marido. Isso foi eliminado pelo Estatuto da Mulher Casada, a Lei 4.121 de 1962. Aguiar levantou a mão, mas tirou a câmera. Cadê a imagem? Também, povos... É, índio não pode. Bom, mas Indígena também é um termo aceitável, porque subentende-se que índio ele traz aquela visão europeia de que chegou nas Índias, né, a visão portuguesa, e é um termo que ele reduz a multiculturalidade do povo indígena, dos povos originários, porque subentende-se que eles são todos iguais, que são todos índios. E não são vários povos indígenas, com várias culturas, com várias diferenças. Então, povos nativos, originários ou povos indígenas, hoje em dia é o termo mais adequado. Então, povos indígenas pode e índio não pode. Povos indígenas pode, então? Isso. Povos indígenas. Cadê Maria Eduarda? Aqui, professor. Aí, abre a câmera. Eu tenho que entrar pelo celular para falar. Eu gostaria de saber, porque eu fiquei em dúvida quando o senhor falou se tem algum grau, assim, para especificar a deficiência, só a idade mesmo, se as pessoas com autismo entrariam nessa questão ou não. Não. Como ficaria? Pela legislação, a pessoa com autismo, com qualquer tipo de situação que reduz ou retire o discernimento, não é mais incapaz. É só a idade hoje. Só a idade. Então, mesmo se comprovassem que a pessoa não tem... Porque esses dias mesmo eu vi um vídeo de uma irmã testando a outra, sabe? Tipo, a que tinha autismo, ela tinha mais de 20 anos, não sei o quê.
ela ofereceu um chocolate ou R$ 100 para ela comprar mais desse chocolate que ela ama. E ela escolheu só o chocolate. Então, assim, nem comprovando assim alguma coisa, ela mesmo assim ainda pode assinar? Isso. A regra, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para a proteção é a capacidade absoluta. Ninguém pode mais dizer que a pessoa ou com autismo ou a pessoa com bipolar ou a pessoa, qualquer que seja a situação médico-psiquiátrica, essas pessoas são absolutamente capazes. Por isso que muitos criticam essa alteração do Código Civil pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse é um exemplo clássico de que foi prejudicial, né? Então, essa pessoa, o autismo tem vários graus, pode ser leve, pode ser muito grave. Então, quando essa pessoa como era uma criança no caso, é absolutamente incapaz por ter menos de 16 anos. Mas ela tinha mais de 20 anos. Ela tinha mais de 20, né? Então, já essa pessoa é absolutamente capaz, desde 2 de janeiro de 2016. Mesmo assim, ainda permanece uma sistemática de proteção. Então, vamos ver as hipóteses de suprimento da incapacidade. As medidas de proteção são a representação dos absolutamente incapazes e a assistência dos relativamente incapazes. A primeira forma de suprimento é o poder familiar. O poder familiar é aquele que é conferido aos pais, que representam os filhos até os 16 anos e os assistem dos 16 aos 18, certo? A expressão antes do Código de 2002, a expressão que estava lá no Código de 1916, era pátrio poder. Por que foi substituída pátrio poder por poder familiar? Por causa que pátrio é algo patriarcal. Que vem de pater, que Isso. quer dizer pai, latim. Então o Código eliminou todas essas expressões, embora a expressão pátrio poder fosse consolidada e viesse desde o tempo de Roma. Então, às vezes, eu que sou professor de Direito Civil há mais de 30 anos, às vezes eu dou uma escorregada e falo pátrio poder. Porque foi uma vida inteira com pátrio poder na cabeça. Eu me policio para falar poder familiar. Isso é porque eu sou professor de Direito Civil. Imagina quem não é. Então, os advogados continuam usando pátrio poder, os juízes continuam usando pátrio poder, etc. Porque é uma expressão que estava arraigada. Mesmo que fosse exercido pelo pai e pela mãe, a expressão era pátrio poder. Era melhor que tivesse mudado por pátrio mater poder do que poder familiar, que é uma expressão vaga e que não diz, ela sozinha não diz o que é poder familiar, né? Ela não teria um conteúdo facilmente assimilável pelo leigo. O segundo instituto é a tutela, né? Os tutores representam, assistem os menores que não estejam sob poder familiar. Então, a pessoa ficou órfã, né? Ou o pai e a mãe atentaram contra o filho, contra a vida do filho, ou espancavam constantemente. Então, o juiz vai lá, retira o poder familiar e nomeia um tutor. Então, o tutor é apenas para menor. Representa o menor até os 16 e o assiste de 16 aos 18. O terceiro, e então, até então, o último instituto era a curatela. O curador assistia ou representava, e hoje só assiste, né, os pródigos, toxicômanos e as antigas pessoas declaradas com deficiência até 2016. Então, é nomeado pelo juiz no processo de interdição. O processo de interdição está regulado no Código de Processo Civil de 2015, nos artigos 747 e seguintes. Vocês vão estudar lá, com o professor de Processo Civil, qual o procedimento para a interdição de alguém. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a curatela passou a ser medida não apenas excepcional, mas extraordinária. Então, só em situações extraordinárias, o juiz pode interditar uma pessoa e nomear um curador. E essa curatela é limitada
aos direitos de natureza patrimonial, que envolvam patrimônio e negócios. Então, a pessoa com deficiência mental total, sem discernimento nenhum, zero discernimento, pode casar sem que seja assistida pelo curador. O curador seria apenas para questões patrimoniais e em situações extraordinárias. A regra passou a não se interditar ninguém, desde o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, surgiu um instituto novo, que é aquele a que eu me referi, a tomada de decisão apoiada. Né? Para cada negócio que a pessoa sem discernimento ou com discernimento reduzido for praticar, os interessados vão ao juiz e pedem que sejam nomeadas 2 pessoas idôneas para atuar assistindo a pessoa com deficiência. Esse instituto foi introduzido no artigo 1783-A do Código Civil pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, como eu disse, é como se vivesse no primeiro mundo. Se, por acaso, vamos dar um exemplo aqui absurdo, para o exemplo dado por Maria Eduarda. Se aquela pessoa com síndrome de espectro autismo, acho que é assim que se fala, síndrome do espectro autista, não sei, tem um nome técnico para ele. Se ela vai receber a doação de uma barra de chocolate ou de R$100, tá? Essa pessoa teria de ser levada ao juiz e o juiz teria de nomear 2 pessoas para tomar a decisão por ela, para ela não ser prejudicada. Agora eu pergunto, no sistema judicial brasileiro, caro, lento, congestionado, com tantos milhares de processos para julgar, isso é factível? Não. Né? Isso é um exemplo absurdo, com a barra de chocolate. Mas ocorre com carro, com imóvel, com tudo. Né? Até porque quem vai levar essa pessoa para o juiz, para que o juiz nomeie os tomadores de decisão assistida, se por acaso a pessoa que está com ela está interessada em enganá-la. Simplesmente manda ela assinar e está feito o negócio, não vai levar ao juiz. Né? Então, me parece, a minha opinião pessoal, ainda estou meditando sobre isso, é que, para mim, sob o aspecto de proteção patrimonial, a retirada das pessoas com deficiência é que tira o discernimento do rol de incapazes, trouxe na vida prática mais prejuízos do que vantagens para as pessoas com deficiência. É uma opinião minha, tá? A maioria entende que não, que devemos priorizar a dignidade da pessoa humana e não o patrimônio do deficiente. Do deficiente não, da pessoa com deficiência. Agora, o patrimônio também é uma forma de se segurar a dignidade dessa pessoa. A gente não pode pensar só no patrimônio da pessoa com deficiência. Tem que pensar na dignidade. Mas o ideal é um equilíbrio entre esses 2 fatores e não simplesmente eliminar o patrimônio dessa equação e deixar a curatela só para situações extraordinárias, sendo a regra a tomada de decisão assistida, que, para mim, me parece inviável no nosso sistema judicial. Acho que se pensou, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é inspirado na Convenção de Nova York, de proteção das pessoas com deficiência, e claro que a Justiça de Nova York é um patamar diferente da nossa. Né? Então, não sei se foi vantagem, ainda estou meditando sobre isso. Bom, o último ponto é a cessação da incapacidade, e tem muita coisa ainda, emancipação. Tem muita coisa, não dá para começar e terminar, então vamos deixar para sexta-feira a continuidade desse ponto. Essa última parte é bem polêmica, eu não sei se vocês têm opinião formada sobre isso. Diga, Daniel Pessoa. Professor, chamando Daniel com Y e Daniel com I, em respeito à dignidade da pessoa humana, eu decorei Daniel Aguiar e Daniel Pessoa. Obrigado, professor. Professor, no SIGA está dizendo que a prova vai ser sexta, então está errado. Né? Eu já disse que esse nosso SIGA, esse calendário, é feito orçamento público no Brasil. É uma ilusão, né? Que maravilha. Entendi. Não. Quando chegar na época, eu aviso da prova, faça a revisão, perfeito. Como vai ser, nem se preocupe com isso. Obrigado, professor. Fernanda,
Fernanda. E pode? Não, faz 2 anos que eu não piso lá, tô morrendo de saudade de voltar lá. Eu não tenho nem ideia. Teve um tempo que o chefe de departamento, quem tinha função administrativa, era obrigado a ir. Depois ficou sem ser, não sei como é que está, não. Como eu sou apenas professor, está impedido de exercer função administrativa por conta do cargo da magistratura, aí eu não teria o que fazer lá, mas estou doido para ir conhecer vocês pessoalmente. Doido que volte logo. Fernanda levantou a mão, foi? Não, era só para perguntar sobre a prova também. Também. Mais alguma dúvida? Algum comentário sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência? O professor de Direito dos Grupos Socialmente Vulneráveis deve ter opinião já formada em defesa do Estatuto, né? Vai dizer que eu sou professor de Direito Civil, só me preocupo com patrimônio. Bom, vamos lá, a chamada. 21. Ana Clara. Presente. Ana Raquel. Tá no chat, professor. Pronto, eu não posso olhar lá e cá. Quando alguém colocar só no chat, alguém me avisa para botar a presença. Arthur Moreira. Esse abandonou, tá cheio de falta aqui. Áurea Beatriz. Presente. Beatriz Moraes. Presente. Beatriz, andou faltando um bocado, não foi?